deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigada, Senhor. Essa salvação é tão linda. Que alto preço pagastes. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe o quê? Esse amor. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse amor. E sabemos que Tu ressuscitou, Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido através desta belíssima música interpretada pela cantora Denise no início do nosso programa. Estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 3 de julho. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão da palavra que nós ministramos ontem. Portanto, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus. Mas antes, quero lembrar a todos que de 29 de outubro a 1º de novembro, no Hotel Garden, a Igreja Evangélica Congregacional de Diamantina, em Campina Grande, estará realizando o 14º Encontro Nacional de Casais em Cristo. Para maiores informações, aparece abaixo aí do seu vídeo o telefone para contato 083 98640 0080. Garanta sua inscrição. Você não pode perder. Momentos de estudos inspirativos, momento de comunhão, momentos de edificação para todas as famílias que participarem deste encontro. Lembrando a todos, de 29 de outubro a 1º de novembro. Quero trazer agora a conclusão desta palavra que nós ministramos desde ontem para a sua edificação. No versículo 27, já que nós vimos aqui, de acordo com o texto,
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas o verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Nesse versículo, Paulo afirma que Deus deleita-se em usar coisas tolas aos olhos de muita gente. Isso é tolice, coisas tolas, sem valor, fracos, humildes e desprezadas, para invalidar as coisas fortes, entre aspas, certo? Exaltados e respeitados, os quais põem a sua confiança em sua própria sabedoria. E era assim que os filósofos viviam. Eu estava lendo também esse mesmo versículo 27 na linguagem de hoje, e diz assim, o texto diz assim: pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera absurdas e desprezíveis, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios, grandes, fortes e poderosos. E é por isso que a gente às vezes vê uma pessoa bem simples, um homem do campo que se converte, que conhece a palavra de Deus, tem mais conhecimento e sabedoria para falar a despeito daquilo que a natureza que ele está trabalhando com a terra tem, do que determinados profissionais que trabalham, não desmerecendo os que trabalham desenvolvendo tecnologias agrícolas, mas muitos deles, pelo conhecimento que têm, dado aquilo que ele recebeu de Deus com relação a lidar com a natureza, tem muito mais do que às vezes certos profissionais. Então Deus escolheu esses homens. E aqui eu quero abrir um parênteses também, irmãos. Quer queira, quer não queiramos. Aqui nós vemos a doutrina da predestinação implícita aqui. Quer que você queira, quer não queira. Se Paulo diz aqui, pelo contrário, Deus escolheu. Olha, o verbo escolher está claro aqui. Se eu vou numa feira, chegar lá, vou comprar lá frutas, laranja, banana, eu vou escolher as melhores, as que estão mais em condições de serem consumidas. Se tem uma banana lá que tá rasgada, às vezes quando está cortando, né, um desfecho de uma faca, às vezes a banana fica já estragada. Então esse verbo escolher, conforme Paulo diz aqui no verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu, novamente o verbo escolher, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Paulo está dizendo aqui, irmãos, nessa linguagem de hoje, conforme lemos, pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera absurdas e desprezíveis, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios, grandes, fortes ou poderosos. Então essa expressão Deus escolheu pode causar impacto para alguém, dizer, então Deus discriminou. Não, Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo. Quando Ele diz que os sábios que Ele escolheu dentre aqueles para confundir os sábios e os entendidos, Ele está dizendo aqui, ou seja, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que se consideram que são, porque sua fraqueza é mais forte do que a força do mundo, e a sua loucura é mais sábia do que a sabedoria do século. Eu gosto muito de usar uma frase que eu ouvi isso faz muitos anos isso: Deus é o único ser que consegue tirar a força da fraqueza e o doce daquilo que é amargo. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Ele tira a força da fraqueza e o doce do que é amargo, para a glória do seu nome, a fim de que o seu nome seja glorificado. A carne, meus irmãos, a carne não se glorifica perante ela
Só Deus consegue tirar a força da fraqueza para que Ele seja glorificado. Se a carne for receber alguma glória, ela vai apodrecer, como as carnes do rei Herodes, que foi comido por bicho, por tapuru, porque ele não deu glórias a Deus. No versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Na linguagem de hoje, também eu gostaria de destacar, ele diz: Ele escolheu um plano desprezível pelo mundo, e que não é levado em conta absolutamente para nada, e a utilizou para reduzir a nada aquelas que o mundo considera grande. E aí eu estava me lembrando, dentre a criação divina, Ele criou animais enormes, a exemplo do elefante, mas criou também minúsculos insetos, a exemplo da formiga. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, o Senhor usa a linguagem figurativa. Ele usa uma metáfora: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vai aprender com a formiga. O ser um homem, o ser inteligente, que pensa, que tem vontade, tem autovolição, vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Você vê como é que Deus trabalha. Quem diria que Ele ia usar uma formiga para dizer, vai aprender com a formiga? Se fosse pela grandeza, vai aprender com o elefante, que é um animal, né, robusto, né, grande. Então veja como é que Deus trabalha, irmãos, a maneira dele agir. No versículo 29, estamos já quase caminhando para o fim. Ele diz aqui: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fim de que ninguém. A honra, a glória, o louvor pertence ao Senhor. Ultimamente eu tenho comentado isso com minha esposa, quase que todos os dias estou dizendo isso para ela: nada a reclamar, só agradecer. Nada que reclamar, só gratidão. Gratidão a Deus, porque Ele foi fiel durante esses anos todos que eu estive aqui com vocês, e ainda continuarei, né? Mas de que estive como pastor titular, Ele foi fidelíssimo. Cuidou da minha vida, cuidou da minha família, cuidou da minha esposa, primeira e segunda esposa, tem cuidado de mim. Só gratidão a Deus, eu só tenho que agradecer. A minha palavra se expressa em gratidão, 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 porque a Ele é que deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nesse versículo 29, Paulo diz aqui: para que ninguém, na linguagem de hoje também, né? Para que ninguém, em parte alguma, possa gabar-se na presença de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois sejam dadas a ele eternamente. Amém. A glória pertence ao Senhor. Não receba nenhuma glória humana, nenhuma mesmo. Tem uma história muito interessante no livro de Juízes, que eu me emociono muito quando eu leio e cito essa passagem. Lá no capítulo, Juízes, capítulo 6, se eu não estou enganado, é capítulo 7. Vamos ver aqui. Gideão, quando ele foi chamado por Deus para estar à frente do povo de Israel como juiz, tremeu as bases. E ele diz o seguinte, quando o Senhor disse que vai nessa tua força, homem, tal e tal, aí veja a oração que ele fez. Ele disse: ai de mim, Senhor, ai Senhor meu, com que provarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O que é que isso aqui, o que é que nós lemos, o que é que nós aprendemos quando vimos Gideão dizendo essas palavras aqui? Capítulo 6 de Gideão, de Juízes, desculpem. Ele está dizendo: eu sou o mais pobre da família de Manassés, e a minha família é a menor. Irmãos, isso é que sensibiliza o coração de Deus.
Eu vou dizer aqui uma coisa que eu já disse aqui para vocês faz muito tempo. Quando o pastor Gerson me chamou para vir trabalhar com ele como pastor auxiliar, que ele depois saiu e eu fiquei, eu disse: meu Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma mesmo de ser pastor dessa igreja. Não tenho e nunca tive. Deus sabe que eu estou falando de coração, porque exige muito do pastor e eu não tenho, eu reconheço que eu não tenho essa capacidade, humanamente falando. Não tive nem tenho. E Deus ama isso aí. Reconheça que você é nada, que você não é ninguém, que Deus é que faz com que você faça alguma coisa através do seu Filho Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nesse versículo 29, a humildade é uma das virtudes que Deus se utiliza para que o seu nome seja glorificado e seja exaltado. Por isso que ele termina aqui, já no último versículo que a gente vai ver, no verso 31 dessa carta, 1 Coríntios, capítulo 1, que toda a glória sejam dadas ao Senhor. Ele diz isso aqui no versículo 31, que a gente vai chegar logo mais. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Não é glória sua, pessoal. Não. É a glória que pertence ao Senhor. No versículo 30, que já vimos, estamos aqui já caminhando para o fim, ele diz: ninguém tem mérito nenhum para se gloriar do que Deus fez, e somente através do seu Filho poderá ser feita alguma coisa. Então, ninguém tem mérito nenhum para se gloriar do que Deus faz na sua vida, para que nós possamos ser aceitos por Deus só através do seu Filho Jesus Cristo. Repito, porque Ele é a nossa justiça, a nossa redenção, a nossa santificação, para que nós possamos então fazer a nossa sabedoria, justiça, redenção e santificação, para que nós possamos fazer a sua vontade. E aí Paulo diz: aquele que está em Cristo está livre da jactância, por isso vive para a glória de Deus. Portanto, Cristo é que é a nossa sabedoria, que faz diferença do mundo terreno. Que segundo Tiago capítulo 3, aí eu quero ler agora esse texto, segundo Tiago capítulo 3, versículos 13 a 15, já estou concluindo já, praticamente, capítulo 3, versículos 13 a 15, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno por proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você quer aprender a ser sábio, que é de acordo com o Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria? Tenha o temor a Deus, seja temente a Deus, e você verá o quanto Deus abençoará a sua vida e a sua família. Essa expressão, meus irmãos, que Paulo também diz aqui, no versículo que eu li para vocês, em 1 Coríntios, ele diz, aliás, em toda a epístola, primeira e segunda epístola de Paulo aos Romanos, ele fala que nós estamos em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E nesses versículos últimos aqui, ele diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que em Cristo, de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas no versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, aí essa expressão aqui, em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus quer dizer o seguinte: porque é de Deus que procede exclusivamente que vocês tenham essa vida por meio de Jesus Cristo. Jesus nos revelou o plano divino de salvação, foi Ele quem nos fez aceitáveis diante de Deus, e foi Ele quem nos fez puros e santos, não por nossos méritos, pelo menos é isso que nos diz lá em 1 João capítulo 1 versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então foi Ele quem nos comprou, é Ele quem nos dá essa certeza. Para quê, irmãos? A resposta está no versículo 31, concluindo, versículo 31 do texto: a fim de que ninguém se vanglorie, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, para que alguém que quisesse se vangloriar pelo que tem recebido de Deus, prevalecendo-se de alguma virtude, eu sou uma pessoa muito responsável, eu sou uma pessoa muito cuidadosa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom empregador. Antes que você pense assim, é Deus quem faz com que em Cristo Jesus você tenha essas virtudes, ou essas virtudes se destaquem na sua vida, você seja uma pessoa realmente que seja cheia de virtudes, né? Então, a honra, a glória, o louvor e todos os tributos pertencem ao Senhor Jesus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Conclusão desse estudo de hoje. Preste atenção. Paulo ensinou aqui, nesses poucos versículos, aos cristãos de Corinto, que eles não tivessem preocupado daqueles filósofos, dos ricos, dos poderosos estarem fazendo uma leitura desprezível, como se eles fossem um Zé Ninguém, porque mesmo que eles talvez estivessem se sentindo assim, em Cristo Jesus, eles eram mais sábios do que aqueles filósofos, eram mais fortes, eram mais poderosos. Em Cristo, Paulo nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso ele conclui: quando penso que sou forte, quando ele achava que estava forte, eu estou forte. Que aliás eu quero até dizer uma coisa aqui para vocês, eu já disse isso também aqui a vocês. Antigamente, dadas as experiências que eu passei no início da minha carreira ministerial como pastor, eu dizia para minha primeira esposa falecida: pode vir o que vier que eu estou pronto, pode vir o que vier que eu enfrento. Um pensamento louco, absurdo. Eu dizia isso: pode vir o que vier que eu enfrento, dadas as experiências amargas que eu passei no início da carreira do ministério. Para quem não sabe, até ameaçado de morte eu fui, até ameaçado de ser morto eu fui, certo? Determinada pessoa chegou para mim e disse: olha, seus 7 palmos de terra estão cavados. Aí quando eu passei por essas experiências, eu cheguei um dia para minha esposa e disse: pode vir o que vier que eu estou pronto. E no dia que ela fechou os olhos, eu vi que aquilo que eu tinha dito era uma loucura. Eu não estava preparado para aquela hora. Então nunca abra sua boca para dizer: pode vir o que vier. Peça a Deus misericórdia. Nunca diga que você é forte e poderoso. Então Paulo diz: quando eu penso que sou forte, quer dizer, quando eu penso que estou realmente pronto para resistir, então sou fraco. E quando eu me sinto fraco, é que sou forte em Cristo, porque é Jesus quem nos fortalece, é Jesus quem nos fortifica. Nós fomos feitos por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, graças a Jesus, para que ninguém se vanglorie, senão tão somente na cruz de Cristo. Ou seja, se alguém tiver de se gloriar, que se glorie somente naquilo que o Senhor fez
por você e por mim lá na cruz. E aí por isso que eu quero concluir lendo o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 31. Ele está citando exatamente Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Ele está citando exatamente isso aqui, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nesse domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, quem sabe na sua rua, há um templo evangélico. Se você reside em Campina Grande, há igrejas evangélicas espalhadas em toda a cidade, em todos os bairros. Se você quiser nos dar o privilégio de fazermos uma visita, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras nós temos culto de oração pela família, vem orar conosco. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, estamos realizando estudos sobre a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, estudo muito edificante para seu crescimento espiritual. Portanto, agradeço a todos que estiveram conosco, tenham todos um dia abençoado, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Entregar a tua vida a Jesus, sai do teu lugar e vem agora. Queres se reconciliar com Ele? Contempla agora, sai do teu lugar e as vem. bênçãos de Cristo. Queres ter a tua Quando em vida sorriso, tuas envolvido em lágrimas missões? Ele vai Sai do teu lugar e vem agora. para sempre guiará os teus caminhos.